Olá, seja bem-vinda a essa entrevista especial em atenção ao Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Sabemos que falar sobre suicídio é um grande tabu e eu entendo o seu receio de se abrir para ouvir um pouco sobre isso, porque eu mesma pensei várias vezes em não fazer essa entrevista. Porém, o fato da gente ignorar um tema não o faz sumir, né? Então, eu decidi convidar essas mulheres maravilhosas para dividirem comigo esse espaço de fala e trazermos mais luz, informação, acolhimento e humanização para esse tema. O suicídio, principalmente entre adolescentes, é real. Segundo a OMS, 700 mil mortes no mundo ocorrem por suicídio e ela é a quarta causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Esses dados são os mais recentes de setembro do ano passado, 2021. E a imensa maioria das pessoas que tenta ou comete suicídio, elas são acometidas por algum transtorno mental, sendo o mais comum a depressão. Inclusive, especialistas pontuam que o suicídio ele pode ser visto como um sintoma de gravidade da doença psiquiátrica. Por isso, a importância da gente falar sobre esse tema, para que essa informação possa chegar a mais pessoas, a mais famílias, a você, mãe, que nos acompanha. Essa entrevista tem um olhar especial, na verdade, para você, né? Para a gente tentar te apresentar formas aqui de como trabalhar a escuta, a fala e o fortalecimento das competências emocionais dos nossos filhos, né? Como que a gente pode ajudar eles a lidarem melhor com seus conflitos emocionais e existenciais. Por isso, seja muito bem-vinda, fique por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com pessoas, com outras mães, para que essa informação possa ser disseminada e chegar a mais pessoas, tá certo? Bem, para me ajudar com essa temática, né, eu está aqui presente a Maria do Socorro Tavares, né? Ela é diretora e proprietária do Colégio Janira Tavares, daqui de Campina Grande, e também do Espaço Humanitário de Acolhimento Tainá Tavares. A Socorro é mãe de Diego e de Tainá, que faleceu em dezembro de 2017, vítima de suicídio. Por esse motivo, o espaço tem o nome dela. Também está aqui comigo a doutora Isabelle Florentin. Isabelle é psiquiatra, fez sua residência em psiquiatria na Universidade Federal de Pernambuco, atende também consultório particular aqui em Campina Grande, pessoas a partir de 15 anos. Ela é especialista em transtornos alimentares e está se especializando também na área de sexualidade, com um foco maior no público feminino. Isabelle também é mãe e está gestando atualmente. Também está aqui comigo a doutora Rafaela Dias, psicóloga clínica perinatal, ou seja, ela trata de mulheres em torno do nascimento, pré-concepção, né, parto, pós-parto. Ela atende em consultório particular também aqui em Campina, apenas o público feminino, a partir de 18 anos. Ela também é mãe, né, de um adolescente e de um rapazinho. Bem, muito obrigada, meninas, pela aceitação desse convite. É uma grande honra para mim ter vocês aqui para conduzir, para me ajudar, né, a conduzir essa entrevista com esse tema tão especial, tá bom? Bem, para abrir nossa conversa, por favor, doutora Isabelle, nos ajude a entender de forma prática 2 pontos básicos sobre essa temática do suicídio. O que há por trás do suicídio, né? Ou seja, quais que são os fatores que, em geral, costumam levar uma pessoa a ter ideação suicida ou, efetivamente, a concretizar, né, o ato? E se a pessoa, ela costuma dar sinais de que ela pensa ou de que ela fará isso? Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Patrícia. E assim, é, como você mesmo relatou, geralmente, mais de 90% dos casos, há um transtorno mental por trás. O mais comum é a depressão, mas também tem transtornos por uso de substâncias, uso de álcool, drogas,
transtornos de personalidade, transtornos psicóticos como a esquizofrenia, dentre outros transtornos. Apenas 3% dos casos é que assim, não foi diagnosticado um transtorno mental, né? Mas o suicídio, ele não é que a pessoa, eu quero morrer, simplesmente vou morrer. Geralmente ele representa uma forma de aliviar o sofrimento. Então, aquela pessoa, ela está muito angustiada, né? Está não mais suportando. Então, a gente tem que pensar isso, né? Muitas vezes as pessoas, é, ela foi para chamar atenção, que tentou suicídio. Talvez foi para chamar atenção, mas é porque ela estava sentindo falta de atenção, de carinho, de afeto. Como um grito de socorro. Isso, mas como um grito de socorro, não para aparecer, né? Mas justamente eu preciso da atenção e não sabe uma outra forma de pedir ajuda, socorro, né? E aí a gente tem justamente que ter cuidado nessa questão, assim, nem sempre vai dar sinal de que a pessoa vai se suicidar. Às vezes a pessoa quer proteger os próprios pais e vê o sofrimento do pai ou da mãe, a preocupação. Recentemente até uma paciente disse que ainda estava com pensamento suicida, mas a mãe via a mãe tão preocupada, tão angustiada, que preferiu começar a fingir para a mãe que não, que estava tudo bem, né? Justamente para tentar não super proteger a mãe. Às vezes acontece muito disso, né? Uma inversão dos papéis, né? Então, nem sempre vai dar sinal, mas em geral eles dão sinais sim. Principalmente quando nas últimas semanas, né, antes da tentativa, eles podem demonstrar, até falar com um profissional ou falar com alguém. Então, a gente começar a observar, assim, uma mudança de comportamento, a pessoa que começou a ficar mais isolada, ou que está tendo mudanças repentinas de humor, tristeza, raiva, né, irritabilidade, ou crises de ansiedade muito intensas. Então, a gente tem que começar a observar, não está querendo mais sair, se recusando a sair. E aí a gente presta atenção no como a depressão é o transtorno mental mais comum, nos principais sinais da depressão, né? Aquela pessoa que está desmotivada, que começa a estar desesperançosa com a vida, minha vida, e às vezes até falar, a vida não tem mais sentido, eu queria que acabasse logo, a gente chama até, às vezes, a ideação suicida passiva, ou seja, a pessoa não tem ainda o desejo de se matar, mas queria que acontecesse algo para morrer. Então, queria que Deus me levasse. Eu queria uma doença logo muito grave para acabar logo com tudo isso, né? E aí a gente tem que começar, quando já começa a sinalizar essa ideação suicida passiva, que é o desejo de morrer, a gente já tem que ficar bastante atento, né? E aí, acho que o mais agravante é a desesperança. O maior risco, assim, para o paciente, que a gente vê que o paciente realmente pode efetivar o suicídio é quando ele está desesperançoso com a vida. Que não tá isso. A famosa luz no fim do túnel. Isso, não tem mais nenhuma expectativa, sabe? E confesso que até para mim, como profissional, é muito desafiador de, né, lidar com esse paciente que está ali com desesperança, que está se sentindo, né, muito desamparado. E a gente fica com receio mesmo daquela pessoa efetivar. E daí a importância da gente ter uma postura acolhedora, empática, né? E principalmente assim, é uma que a gente diz a escuta ativa. Tentar escutar sem julgar. Há casos que a gente precisa internar, né? E aí, muitas vezes, o paciente ele pode reagir com raiva, né? Ter uma repulsa do profissional, mas assim, às vezes é uma necessidade, porque naquele momento o paciente ele só vê a morte como a única saída para acabar com o seu sofrimento. E aí não quer mais aderir ao tratamento, não está mais com expectativa, não adianta. Porque assim, às vezes existem, nem sempre, a primeira medicação, primeiro tratamento medicamentoso, um quadro depressivo, por exemplo, vai dar certo. E aí o paciente tem algum efeito colateral, aí depois, aí retorna e ainda continua mal, então ele começa a ficar desesperançoso. Não, então ele tá vendo, tomei a medicação e não teve jeito, não melhorei. Aí ele não fica aberto a uma nova tentativa. Então, é muito importante uma rede de apoio, né? O psiquiatra, eu gosto muito, eu sempre enfatizo muito a importância de trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais. Então, o psicólogo, assim, é essencial. O paciente precisa ter, né, um profissional de confiança, para ele poder desabafar, para ele poder contar, e a família.
Só que, infelizmente, é um outro gatilho importante, né? Um grande fator de risco é muitas vezes esses pacientes não têm suporte familiar. É uma família desestruturada, é uma família de muito conflito, né? É uma família, às vezes, que na própria casa teve história de abuso de um pai, né? De um padrasto, o abuso, né? O inimigo dentro de casa. Isso é a realidade de muita gente. E aí que crescem, mas ainda fica, muitas vezes é lá na infância, mas às vezes se tornam adolescentes, adultos e carregando, reverberando, né, carregando esse trauma, essa dor, e que, né, às vezes o paciente chega a ser idosa já, mas ainda com esse trauma que não foi tratado, da importância da psicoterapia. É como a gente diz na campanha se diz, né, do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Porque é através da fala que o paciente, ele vai, a gente diz, através da fala se cura. E realmente, né, ele precisa colocar para fora. Esvaziar, até para ele ressignificar e ele se ouvir. E aí dá importância, infelizmente, né, nem sempre vai ter, parece na rede pública, né? A gente sabe que hoje na rede privada é um tratamento que é caro, né? Uma consulta com psiquiatra, com psicólogo, as medicações não são também baratas, né? E aí na rede pública eu sinto muita falta, principalmente, tanto ainda de psiquiatras, como também de mais psicólogos. Às vezes tem muita terapia em grupo, mas eu sinto necessidade do atendimento individual mesmo, que aquele paciente possa, né, no individual poder desabafar, poder falar. Isso é muito importante. Eu acho que precisa haver uma. Então, perpassa também isso, a necessidade de políticas públicas, né, voltada para a saúde mental, para a prevenção ao suicídio, de realmente contratar profissionais, né, que possam ter esse acolhimento. Daí, né, parabenizar Socorro, né, porque a gente sabe que é uma ONG, né, Socorro? É uma ONG. Uma ONG, são trabalhos voluntários, e isso faz uma grande diferença. E aí, justamente, além da sua experiência, né, que você vivenciou, parte justamente de ver que nessa cidade ainda há uma necessidade. Muitas vezes você me disse que às vezes não tinha nem vaga, né, principalmente na pandemia, tanta gente procurou e faltava profissional para atender, não foi, Socorro? Nós atendíamos pessoas até de fora do país. Chegamos a atender. Uhum. A procura foi muito grande e ainda hoje resta uma lista de espera para ser atendidos, porque como os nossos psicólogos são voluntários, hoje temos poucos. Entendeu? Voluntariado é muito difícil para a gente conseguir. As pessoas não gostam nem de falar sobre suicídio, de atender por ser um muito delicado o tema. É porque é um desafio, né? É um paciente que às vezes demanda muito da gente, né? Um paciente que tem um risco, às vezes tem um transtorno de personalidade. E aí, no transtorno de personalidade, principalmente transtorno de personalidade borderline, né? Ou também o histriônico, o paciente, às vezes, ele tem um transtorno, a ideação suicida ali recorrente. São os transtornos mais difíceis de tratar, são os de mais personalidade. difíceis. E a gente precisa, e às vezes a gente precisa ter muita empatia com esses pacientes, porque às vezes até os profissionais não se sentem preparados para atender, porque é muito desafiador. E para mim, como psiquiatra, até porque o principal é o acompanhamento psicológico, né? Não tem uma medicação igual a depressão, um exemplo, que a gente toma aqui e vai resolver. Talvez só com a medicação a gente vai resolver. O transtorno de personalidade precisa muito, esse vínculo com o psiquiatra é importante, com o vínculo com o psicólogo. E principalmente o borderline tem a ideação suicida ali muito recorrente. Tipo assim, principalmente como eles não têm um amadurecimento emocional, então pequenas frustrações desencadeiam. Então o suicídio como alternativa para... É o termo que se fala de resiliência emocional. Sim, seria mais ou menos... Baixa resiliência emocional. A gente chama até baixo limiar frustração, né? Eles não têm uma maturidade emocional. Então, amadurecem cognitivamente, mas emocionalmente é como ainda fosse uma criança, a reação, sabe? Desproporcional. E desproporcional. As emoções muito intensas, muito intensas. E essa pessoa está sofrendo ali. Às vezes a pessoa, que frescura. Não é frescura, né? Então, a gente precisa acolher, a gente precisa validar a emoção daquela pessoa. É muito importante, isso faz uma grande diferença. E aí isso já fica como um alerta para as mães, né? Porque aí eu vi até um meme nessa semana no Instagram, que é a mãe, filha, fale comigo, não é porque você tá assim, porque tá triste. Aí a filha contou alguma coisa, por exemplo. Porque eu briguei com minha colega na escola. Aí, deixa de frescura, pra que isso? Não sei o quê. Aí na outra figurinha tinha a mãe
De novo, a filha estava triste no quarto, né? E a mãe tentando bater, filha, fale comigo. Aí não quis mais, porque não foi validado, né? Uhum. Porque para o outro pode ser é uma Bobagem. bobagem, mas para quem está passando ali, É um sofrimento muito é um grande. sofrimento genuíno, né? Isso que a gente tem, a importância de validar as emoções, de acolher, a gente chama escuta ativa, é você ouvir sem julgamento. É isso que acho que deu para contemplar a sua Sim, pergunta. provavelmente a gente vai diluir mais isso, né, ao longo das nossas falas aqui, mas do que vocês falaram nesse momento, me veio para mim a importância de a gente humanizar, né, esse tema. E nada melhor para humanizar o tema do que a gente ouvir um pouco, né, de uma pessoa que passou por esse processo de perto, né, que teve uma vivência pessoal com o suicídio. Então, Socorro, minha querida, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história pessoal, sobre o seu processo de luto. Importante dizer que nós, em respeito ao tema, a família de Tainá, né, a memória de Tainá, nós não vamos falar em pormenores de como que se deu, a forma como ela escolheu, né, para cometer o suicídio, mas Socorro, fique à vontade para você falar sobre o processo de luto, como que você procurou ajuda, ou como que essa ajuda chegou para você, e como que quais foram as formas que você encontrou para sobreviver, né? Depois da partida da sua filha. Vamos lá, pode ficar à vontade. Estou um pouco emocionada com as palavras da doutora Isabelle, porque ela citou muitas coisas que aconteceram com Tainá, mas que eu não percebia. Eu só vim perceber depois da partida dela. Ela vivia muito deitada, triste, não queria mais sair, mas eu sempre levei em consideração que era porque ela estava cansada, entendeu? Ela fazia, Ajuda de medicina, ela né? fazia medicina com 22 anos, ainda com imaturidade, por ter sido uma filha, a palavra quer dizer, nós mimamos muito. Nós mimamos muito e ela era um pouco insegura. Mas foi uma estudante brilhante e, inclusive, lutava muito pelas pessoas com ideação suicida. Mas nada disso me chamava a atenção. Mas Tainá, no ano de 2017, o ano que ela faleceu, ela brilhantou-se no curso. Mas, em compensação, Tainá, vida pessoal dela, ela isolou-se de tudo e de todos. Mas eu não percebia. Tainá teve ideação suicida com 12 anos, mas eu fui chamada pela psicóloga, que desde dos 11 anos que Tainá era acompanhada. Eu fui chamada pela psicóloga e ela me falou que Tainá tinha ideação suicida, mas eu não acreditei, porque eu não via isso na minha filha, entendeu? O que eu levava mais em consideração é que ela era muito estudiosa, fazia parte de muitos projetos sociais, evangelizava crianças, tudo, e eu não acreditava, Não como conseguia ela, fazer relação, como ela né? desenvolvia a vida dela, Uhum. entendeu? Eu gostava de sair, tinha amizades, e quando foi em 2017, Tainá aproveitou a vida dela assim, como se preparando. Ela fez o aniversário dela, começou em abril, fez o aniversário dela como ela desejou. Fez o aniversário dela, nós viajamos para Nova York, para a casa do meu filho. Quando chegamos, ela entrou num grupo de orações, Nossa Senhora do Sorriso, até assim, identificava muito com o sorriso dela, porque ela tem um sorriso que era... Parecida. Ela diz uma pessoa minha que o sorriso dela chegava em primeiro lugar, em qualquer lugar. E ela fez parte desse grupo de orações. Em outubro, ela apresentou um artigo em Fortaleza sobre pediatria, que ela estava em dúvida entre psiquiatria e pediatria. E ela apresentou esse artigo, foi muito bem aplaudida, já foi convidada para ir para outras cidades para apresentar esse artigo. Ela comprou livros de pediatria, comprou jaleco novo, trouxe muitas novidades. E cada vez mais eu, naquele momento, achava de um futuro brilhante para Tainá. Jamais pensei que seria interrompido. E assim aconteceu. Então, quando esse projeto que ela foi, esse seminário que ela foi apresentar, foi em outubro. Em novembro, Tainá já estava bem, assim, bem reservada. E no dia 20 de dezembro, ela
na segunda-feira, no dia 20 de dezembro, foi quando ela tentou o suicídio. Mas o irmão chegou no sábado, ela estava bem. No domingo, nós ficamos o dia todo juntos. E quando foi na segunda-feira, ela almoçou na faculdade. Na terça, foi tudo muito bem preparado. Foi me buscar na escola. E lá ela viu quase todo mundo do tempo da escola que ela estudava lá, na minha escola, né? E quando foi na quarta, eu recebo uma ligação que Tainá estava internada. Mas eu imaginei assim, um acidente de automóvel, alguma coisa, mas nunca um suicídio. E quando foi, a pessoa ligou e quando eu vi, Tainá nunca me ligava para mim, sempre era mensagem. Aí eu retornei a ligação, aí eu quem está falando? Aí a menina disse, é uma amiga de Tainá, porque eu reconheci a voz. Isso foi que houve. Eu queria que a senhora viesse aqui na Santa Clara. Aí eu disse, mas o que foi que houve? Ela disse, Tainá está internada. Aí eu disse, me diga o que foi que houve. Aí ela disse, tentou suicídio, Tainá já tinha convulsionado e pediu para ir para Santa Clara, ela não levou e ela já foi direto para a UTI. Então, nesse processo todo, né, ficou aquela angústia mas a gente tinha uma esperança que ela voltasse. Vivesse, né? Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira eu visitei Tainá, né? Ela estava bem. Você ainda conseguiu falar com ela? Falei na quinta-feira à noite. Eu fui convidada para ir lá na UTI à noite e ela estava bem. Conversamos, sua voz um pouco por conta dos tubos, né? Que ela foi entubada. E a gente conversou. Eu disse para ela que não tive coragem de entrar ela entubada. E na sexta pela manhã, ela acordou. O médico plantonista era esposo de uma amiga dela, fazia medicina com ela, e ela acenou para a menina, né? Para ver como Tainá estava bem. Ela acenou para a menina e ela disse, tem um paciente te chamando. Eu disse, não, é um estudante de medicina. Quando ela chegou lá, era Tainá. Aí ela disse, vá lá fora e avisa amanhã que eu vou ser entubada novamente, para não pegar ela de surpresa. Ela estava muito bem. Então, quando foi na sexta-feira que eu entrei, ela já estava entubada. No sábado à tarde, quando nós fomos à visita, Tainá já não conseguia mais nem respirar. Que, na realidade, não foi o suicídio que levou Tainá, foi a infecção pulmonar, porque foi a sequela, as consequências, aliás, do suicídio. Aí, no sábado, ela já não estava bem. No sábado à noite, eram as 2h da manhã, eu recebi a ligação que Tainá não estava mais com a gente. E aí foi só a tristeza do luto. Assim. Então, assim, foi muito difícil. Eu vivia muito procurando no YouTube sobre suicídio. Eu queria saber o que levava uma pessoa ao suicídio. Mas não encontrei nenhuma resposta. Todas essas pessoas que passaram por isso sentiam a mesma dor, a mesma angústia e as interrogações que eu sinto. Porque, na realidade, quem comete o suicídio leva consigo o problema. Ninguém vai saber nunca, entendeu? E Tainá não demonstrava assim, principalmente por ela estar tão bem no que ela fazia. Tudo que ela fazia, ela estava bem e continuou fazendo, né? Então, Então, assim, nessa minha dor, eu precisava muito, assim, me acalmar. Foi quando eu comecei a pensar, ressignificar essa dor. Aí, nas minhas pesquisas, eu vi quantas famílias sobreviventes precisariam de ajuda. Porque se fala muito sobre o suicida ou sobre os motivos, os mas nunca fala assim, nunca fala o pós, nem fala sobre os sobreviventes. Sobre quem fica. Pois é, porque os sobreviventes não... Porque quando uma pessoa se suicida, ela não vai sozinha. Ela leva 1000 pessoas com ela, amigos, família, e mãe nem se fala aí para família mais próxima, né? Então, assim, aí eu comecei a procurar e me encontrei um grupo, que inclusive eu já conheci a pessoa, ela já fez uma live no meu espaço, esqueci o nome dela agora, ela é de Fortaleza, ela tem um Biodote. A filha dela também suicidou-se com 12 ou 13 anos de idade. Então, eu encontrei essa menina, essa pessoa, e nós conversamos muito, e eu tive a ideia para ressignificar essa dor de abrir meu espaço.
Isso foi que ano, E Socorro? foi em 2017, em 2018, setembro de 2018. Menos de um ano depois. Na realidade, esse espaço aconteceu em 2017. O ano de Tainá, 2017, foi o ano que ela fez tudo para deixar a história dela marcada. Em 2017, Tainá fundou uma liga de saúde coletiva. E essa liga, ela era presidente. Então, como presidente, ela foi e quis fazer o Setembro Amarelo. E os sonhos dela, era levar Edmundo Gaudêncio, que até hoje continua com a gente, como você viu, né, Patrícia? Nossa, faz todo sentido agora pra Então, mim. assim, ela estudava com o filho de Edmundo, e eram os sonhos dela levar Edmundo. Aí dizia, mãe, eu quero muito levar Edmundo Gaudêncio. Fale com o filho dele, você não estuda com ele. Não, não quero, assim, misturar as coisas, né? Aí ela entrou em contato com o doutor Edmundo, com o Messi, aliás, e fizeram o primeiro Setembro Amarelo, em 2017. Eu me empolguei tanto com o Setembro Amarelo que Tainá fez, que eu mandei fazer, confeccionar camisas para o pessoal, dos colaboradores da escola. Ela fez muito trabalho dentro da escola com a turma de medicina, dos colegas dela, sobre o Setembro Amarelo. Então, em 2017, começou o Setembro Amarelo do Espaço. Só que não existia o espaço, né? Ela começou através da faculdade da Liga de Saúde Coletiva. Em 2018, eu fundei o espaço Tainá Tavares. Você deu E continuidade, né? estava presente Edmundo Gaudêncio e tinha outras pessoas lá, que eu agora não lembro, falha a memória. E demos continuidade. Agora começamos o atendimento por conta da burocracia para se abrir uma ONG, que não é fácil. Então, conseguimos atender em março de 2019. Foi quando nós conseguimos atender. No primeiro mês de atendimento foram 500 consultas, mais de 500 consultas, o primeiro ano. Por quê? Porque ainda não tinha, o CAPS ainda não atendia e o trauma ficava enviando para a gente, foi uma procura muito grande. E Vocês esperavam algo assim? Não, na realidade, eu esperava que o espaço Tainá Tavares ficasse dentro da comunidade que ele, entendeu? Da comunidade lá do Cruzeiro, onde ele é situado. Mas, de repente, ele cresceu. Ele cresceu e começamos a ir para as cidades circunvizinhas, a convite para falar sobre suicídio. Até hoje, a gente visita muitas escolas públicas, porque convidam a gente e manda alunos de escola pública. E vem a pandemia. Aí ninguém quer falar sobre suicídio. Ninguém quer falar sobre suicídio. Eu nunca, desde o momento, eu escondi muito de Tainá, que a Tainá tinha sido suicídio enquanto ela estava aqui com a gente. Mas no momento que eu recebi o comunicado que ela não estava mais, eu já coloquei nas minhas redes sociais que minha filha tinha ido. Eu só queria que respeitasse a minha dor e não a e julgassem. a vontade dela. Foi uma vontade dela, e que não julgassem. Então, assim, eu nunca houve questionamento, ninguém nunca me perguntou nada, porque eu já falei isso, né? E dali em diante eu fiquei aberta. E eu prometi a ela que eu nunca ia esconder que ela tinha provocado suicídio, tinha tentado. E foi uma luta grande, né? E o espaço foi... Eu tive entrevistas com TV Borborema, TV Paraíba, Correio, porque todos ficavam admirados porque eu falava sobre o suicídio. Eu abria abertamente que minha filha tinha se suicidado. E todo mundo admirava, até que uma pessoa da Globo me procura e pergunta se eu falaria sobre o suicídio. Sim, deu uma entrevista a esse pessoal, só eu e a pessoa, né? E, de repente, ela manda um convite para mim se eu queria falar com o Luciano Huck sobre. Falo sim. E falamos, teve esse momento com o Luciano. E daí, então, depois de Luciana, o espaço ficou divulgado. Então, na pandemia, nós atendemos várias pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, fora do país, atendemos muitos. Também tínhamos psicólogos, que ainda resta alguns, depois da pandemia, né? São Paulo, João Pessoa, atendimento online. Ainda temos psicólogos, né? E, de repente, o espaço foi ficando conhecido. E a gente hoje, o único problema nosso hoje é psicólogos voluntários, que não temos condições mais, porque as pessoas, o tempo hoje é corrido e limitado ao mesmo tempo, né? Todo mundo tem seus afazeres, tem seu consultório, tem sua vida. Então, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande, mas temos uma lista de espera muito grande.
Então, assim, o espaço nasceu da dor de uma mãe. E como eu não tive ajuda, eu criei o espaço também para poder ajudar Você foi tantas a as ajuda. pessoas, o antes e o pós, né? Porque aí quem suicidou-se é como eu digo, né? Foi. Mas a família fica e muito sofrida mesmo. Socorro, quais são os serviços que vocês oferecem lá no espaço? O espaço, ele tem algum tipo de apoio ou como que, é, de repente, alguém que está nos vendo agora pode colaborar com a manutenção, com a expansão do espaço? O Como espaço é o a processo? gente, eu destino a renda da cantina da minha escola, Uhum. eu destino para lá, entendeu? Mas na pandemia foi muito difícil. Sim, as escolas Inclusive a TV fechadas. Paraíba nos procurou, mostrou lá onde a cantina da escola, para que a gente precisasse. Muitas pessoas procuraram, mas poucas ajudaram. A gente não teve ajuda. Hoje eu só tenho ajuda de uma médica. Ela é minha médica e ela, desde que o espaço eu conversei com ela, contei a história, que ela não deixa de me ajudar. É a única ajuda que eu tenho. Ajuda financeira, estamos Financeira. falando. E na financeira, né? É. E ajuda de voluntários tivemos já. No início tivemos recepção, tivemos psicólogos. Hoje eu não tenho a recepção. Eu preciso pagar para ter a recepção. A, a limpeza eu preciso pagar. Então, assim, é difícil. Para segurar o espaço está ficando difícil. Nós precisamos, a gente, assim, às vezes conseguia na Facisa, às vezes conseguia um psiquiatra. Hoje já tem essa dificuldade. E tem os órgãos públicos aí, né? Mas é lista de espera também. Você vai nem sem você atendida, é tudo muito rápido, os psicólogos, tudo muito rápido, entendeu? E a gente ainda é muito procurada. As pessoas, a gente recebe muitas pessoas do município, mesmo com grandes, Uhum. com a proporção cresceu, né, sobre suicídio, mas a gente ainda procura e recebe pessoas. Além desse atendimento individual, vocês fazem algum tipo de roda? Tem outras atividades que vocês executam no espaço Não, a para gente, tentar, assim, acolher de alguma forma, né? As não, famílias também. não, as famílias não procuram. As famílias não procuram, mas quem mais se esconde são as famílias do suicida. Inclusive, eu sou louca para formar um grupo com os sobreviventes, mas eu não consigo. Não consigo de forma Não alguma. querem falar sobre Não, não isso. falam. Não falam. Por isso que eu fui tão procurada, porque eu nunca escondi. Até porque, para mim, minha filha, o que faz falta para mim é ela, a saudade dela, não a forma como ela foi. Isso não me envergonha, Uhum. entendeu? Não me envergonha. Algum problema ela tinha para ter ido, uma depressão, alguma coisa. Ela teve depressão porque no primeiro ano que ela entrou na universidade, ela trancou o curso. No segundo período, ela trancou o curso por conta de uma depressão. Uhum. Mas, assim, ela era acompanhada, ela mesma procurava ser acompanhada. E ela passou a tarde todinha pedindo socorro ao psiquiatra e à Psicóloga. psicóloga. A tarde todinha ela pediu Do e dia. o Do dia que psiquiatra ela não deu foi. ouvidos a ela, não deu ouvidos, preferiu atender uma pessoa que estava na frente, porque achou que talvez por ela ser uma menina sorridente, não transparecer, né? Não sei, ele falhou muito, esse psiquiatra. E a psicóloga tentou ajudar, na hora que ela tentou o suicídio, ela ainda ligou para a psicóloga dela e disse que ela ainda ainda procurou o SAMU para ajudá-la, mas uma amiga chegou na frente e tentou socorrer. E assim, a ajuda ela procurava, até porque ela não queria. Isso. Ela não queria, era mais forte do que ela. E eu tenho os áudios de quando ela terminou de fazer o ato, né, praticar o ato, ela chora muito, arrependida. E disse para a psicóloga dela: eu não queria, me salve, por favor. Ela não queria. E quando ela estava internada, na UTI, chegou uma professora dela, né, como médica. Aí disse: mas Tainá, ela era muito querida no curso, ela era muito inteligente. Aí disse: mas Tainá, você aqui, é você, Tainá. E ela disse: doutora, não me deixe, eu não posso deixar minha mãe só. Assim, ela não queria. Então, eu acho que suicídio, você quer lutar contra ele, Com mas certeza. você não consegue. E assim, eu conversando com o doutor Antônio, o coordenador do curso, ele disse que quando soube que Tainá tinha falecido por suicídio, ele ia viajando, que ela faleceu
dia de Natal, eu passei enquanto as famílias estavam ao redor de uma mesa natalina, eu estava velando o corpo de minha filha. E ele disse que parou assim, no acostamento do seu olhar. Disse, Tainá não tinha perdido disciplina. Tainá foi o ano que ela mais viveu dentro do curso, porque ela fazia parte do PSF, ela fundou essa liga. Tudo que queriam, assim, a amiga chamavam TT com ela, TT, isso e aquilo, e ela se destacava bem. Nada a desejar no ano 2017. Assim, foi uma surpresa para todo mundo, né? As colegas dela, assim, não esperavam que, nem imaginavam que isso acontecesse, né? Mas, assim, hoje, agora a doutora Isabela falando sobre os sinais, quando depois, o pós, né? Que eu fui começando... Retrospectiva. Fui resgatando a vida de Tainá. E Tainá, desde o nascimento, Tainá era uma criança diferente. Entendeu? Então, assim, ela tinha algum problema? Tinha. Mas como ela era muito inteligente, aí a gente via esse lado. Não via o lado Como que uma se ela pessoa... driblasse, né? Sobre Essas essa questões. Por isso que muitas mães devem prestar atenção em seus filhos, entendeu? Porque a gente não acredita. Não é um sorriso que vai dizer que você não está pensando fazer isso. É o estigma, né? Assim, que a gente pensa que quando uma pessoa tá mal, essa pessoa tá em cima de uma cama, que não come, que não sorri, que não trabalha, que não compra. Verdade. Às vezes a pessoa já consegue fingir, né? E ter que tirar forças para poder trabalhar, para poder estudar. Às vezes até com forma de, como você disse, de sublimar, de desviar o foco daquele sofrimento, né? E aí se dedicar. Se você vê foto de Tainá, não tem uma foto quase que ela esteja séria, só é sorrindo. E ela era assim, sorrindo. Sempre sorrindo, sempre parecia estar bem, entendeu? Então, assim, mas quando, como eu disse, resgatando a vida dela, ela dava sinais, sim. Eu que não percebi. Mas é difícil, Socorro. E assim, não se culpar, né? Como você mesmo Não me culpo. disse, a gente não tem um único fator. É uma série contexto de de fatores, coisas, né? Às vezes, trauma desde a infância. Sim. Às vezes a pessoa não está nem em um quadro depressivo, mas é um ato impulsivo, né? E aí se arrepende, mas aí as mulheres, elas tentam mais, né? 3 vezes mais do que os homens, mas os homens, eles se suicidam mais. Porque, no caso, os homens, eles usam, né, técnicas mais letais, no caso. No caso de Tainá, ela, por ser estudante de medicina, né, e aí isso favoreceu, sabia, né, os métodos mais letais, e aí isso favoreceu, infelizmente, a Nós falecimento encontramos, dela. né, no carro, o material, assim, alguns materiais que ela estava usando, assim, né? Acho que já estava se preparando. Uhum. É o que você falou sobre os pais ouvirem, prestarem atenção. Isso fala pra gente sobre uma parte boa, né? Uma boa notícia acerca do suicídio, que é que ele pode ser prevenido, né? Agora, uma parte do tabu, do estigma que Rafa estava falando, é justamente porque eu já ouvi várias pessoas dizerem, né? Mas será, se a gente pergunta para um parente, para alguém que a gente conhece, a gente descobriu que teve uma tentativa de suicídio, que estava pensando, né, em tirar a própria vida, se a gente não ficar perguntando para a pessoa sobre isso, a gente não está dando brecha para ela tentar de novo, incentivando. Então, doutora Isabelle, né? Doutora Isa, vou chamar assim, para ficar mais fofinho. Como que a gente ajuda uma pessoa que pensa em, né, ou que já tentou suicídio? Qual a fala, de forma bem prática, né? Como que a gente realmente ajuda, sem criticar, sem julgar? Como eu disse, assim, realmente é um desafio, né? Até como profissional, às vezes a gente fica, às vezes até paralisado, né? E Ouvindo a fala, né, de Socorro, ela falando, a psicóloga, ela falando com a psicóloga, e aí eu penso, né, como é que essa psicóloga recebe essa mensagem? Porque, assim, se faz também uma imagem, né, que a gente, profissional de saúde mental, está acima ali, né, mas é difícil a gente ter ali um paciente que a gente vem acompanhando, né, e a gente gosta dos nossos pacientes, a gente se preocupa, né, não é aquela coisa que a gente aprendeu. A gente gosta de vocês. Não, porque por muito tempo se fez uma imagem assim das pessoas que trabalham com saúde mental, que a gente precisaria ser neutro, né, que a gente não pode
Sim. ultrapassar. Infelizmente, ainda tem profissionais assim, né? Então, é aquela questão que eu digo muito, assim, não gostou, é igual ao namorado, vai procurar um outro, né? Porque, infelizmente, Tem que ainda haver essa tem identificação, né? profissionais, né? Seja até psicólogo ou psiquiatras que não são humanizados, né? E aí, o paciente, ele tá aberto a procurar uma segunda opinião, a procurar um outro, né? Agora, tem que ter muito cuidado também se não é uma resistência do paciente. Às vezes, eu também digo isso, né? Às vezes, se o paciente não quer falar sobre a situação, né? E aí quer fugir da terapia, tem uma diferença. Mas, infelizmente, né? Mas, assim, eu acho que a realidade é que cada vez mais estão surgindo profissionais, né? Mais humanizados, né? Tanto psicólogos como psiquiatras. Que bom, né? Que bom, isso faz uma grande diferença. No, Agora eu me esqueci da professor, pergunta. no caso da Tainá, na minha separação, ela já foi começando a ir para psicólogo, né? Tanto Você é já dos 12 anos. 12 anos. Então, assim, depois dos 12 anos, ela não escondia. Ela já disse à psicóloga alguma coisa que a psicóloga me chamou que ela tinha ideação suicida, mas eu não acreditei, né? E depois desse momento, 12 anos, aí ela saiu procurando psicóloga. Ela mesma procurava, ia, mas não ficava, nunca parava em uma psicóloga, nunca ficava com um psiquiatra, sempre queria mais outros conhecer, né? E eu vou falar sobre mim assim, quando o Tainá foi, eu tive depressão. Muito forte minha depressão foi. E eu passei por vários psiquiatras, vários, mas eu não me identificava com nenhum, entendeu? Até assim, a minha primeira psicóloga que eu fui foi muito difícil, porque suicídio não estava, há 5 anos atrás, não era como é hoje. Suicídio você escuta todos os dias, né? Era ainda, o tabu ainda era mais forte. Uhum. E a minha psicóloga, ela tinha 2 filhas. Quando eu chegava lá, teve um dia que ela chorou tanto comigo, que ela só não fez pedir, não fique comigo, não. Porque ela chorava e me deu um abraço e disse assim, me perdoe, mas eu sou mãe, não tem Acredito. não tem como eu te ajudar sem socorro, porque ela chorava muito, eu chorava muito, muito, muito. E como a doutora Isabelle hoje é minha psiquiatra, eu encontrei nela assim, não dizendo que os outros não foram bons, mas eu me identifiquei mais com a doutora Isabelle. E ela sabe, quando eu cheguei lá, o quanto eu chorava. Eu já tinha passado por vários psiquiatras, entendeu? Eu chorava desesperadamente. Então, assim, graças a Deus, hoje eu já estou bem melhor. Hoje resta uma saudade e a falta dela. Mas aquela dor da morte, do luto, eu já não tenho tanto. Tenho saudade, choro muito ainda com saudade, sofro pela ausência dela. Quando eu vejo assim alguma coisa, me emociono. Não são todos os dias que eu estou bem, mas a maioria dos dias hoje eu fico melhor do que antes. Então não é fácil, o luto não é fácil. E um processo dessa sua evolução foi justamente olhar para você, né? É. Cuidar mais de você, e prestar mais atenção, né? Em você mesmo, não para além de Tainá, né? De não ter desistido de se cuidar, Não, né? desde, Isso é muito desde que Tainá importante. foi que eu faço terapia, entendeu? Procurei 2 psicólogas, fiquei muito tempo com uma, saí porque na pandemia a gente já quase não, e eu me afastei. Só que eu precisei voltar, por falta de agendamento, que ela estava com a agenda cheia, procurei outra. E hoje eu estou fazendo uma avaliação psicológica, porque eu preciso me descobrir, me conhecer, porque eu não conhecia minha filha. Como muitos pais não conhecem os filhos. A gente pensa que conhece, mas não E conhece. às vezes você não se conhecia, né? Socorro tá nesse processo Aí eu quero agora, ver né? assim, será que como ela era muito parecida comigo, eu digo, eu quero me reconhecer, quero fazer esse autoconhecimento, entendeu? Para que... É muito gratificante, assim, né? Realmente, como o Socorro falou, assim, acompanhá-la, porque hoje, até quando você disse que ia marcar a consulta, faz tempo já, porque justamente, às vezes os pacientes ficam muito preocupados, assim, a questão da medicação. Ah, mas eu vou tomar para sempre? Às vezes, há casos que precisa manter a medicação, mas aí o paciente está tão bem que aí a gente espaça, né, as consultas, dá um intervalo
maior. Tem paciente, às vezes, que eu vejo só a cada 6 meses, a cada ano. O intuito é esse, né? Isso. Fazer com que o paciente ele tenha Resgate a autoeficácia mesmo. autonomia, né? Resgate a sua competência de cuidar de si próprio, né? E uma questão é o psicólogo, no caso dessa sua psicóloga, né, que ela te abraçou e chorava, da importância tanto do psiquiatra como do psicólogo. Eu acho que é muito importante a gente também se cuidar, né, como profissional, a gente fazer terapia. E às vezes existem casos, né, de paciente que mexe mesmo nas nossas feridas, né, nós somos humanos, né. Hoje eu estava atendendo uma consulta online. E aí eu tive que interromper a consulta 2 vezes, porque eu tenho uma filha de 3 anos e ela chorando. E eu disse, infelizmente, eu vou precisar parar aqui, porque eu preciso acolher minha filha, né? E aí fui lá abraçar e tentar, filha, por favor. E depois ela veio de novo. Eu disse, é a segunda vez, já a paciente não vai querer mais ser atendida por mamãe, por favor. Aí fui conversando, que ela só tem 3 anos, mas aí ela aceitou, né? Assim, né? Com muita, eu pedi mil desculpas à paciente, mas assim, é que a gente também, né? É mãe, a gente tem uma vida também, né? A gente precisa se E eu cuidar. acho que as pessoas estão começando a normalizar isso, né? É Meu marido, por exemplo, falando sobre essa coisa de interromper, né, ali um serviço profissional, né? Parece que você está sendo antiprofissional fazendo isso, mas há incontáveis vezes meu marido já fez reunião de trabalho com a nossa pequena no braço, né? E as pessoas. Eu acho que acabou normalizando isso, principalmente depois da pandemia, que o mundo online ganhou mais espaço, né? Isso, e é o online, né, no caso Socorro, é a primeira vez que a gente está se conhecendo, É. né, presencialmente, esse tempo Pois é. todo eu atendi online, né, e deu muito certo. É, Essa passei- tem propiciado isso, né, proporcionado Eu passei pouco o tempo no remoto. presencial, não foi? Aí foi Foi. quando entrou, a gente só faz hoje online, eu prefiro. E deu continuidade. Muita gente se identificou A também. praticidade também, né? Exatamente. Nessa correria, o importante é não deixar de... Agora, claro que garantir um ambiente, né, com sigilo, seguro, né? Sim. Às vezes, evitar o mínimo dessas interrupções, mas acontece, né? Rafa também atende muito online. Mas né? é muito Demais. difícil, assim, no processo do luto, porque tanto a medicações caríssimas, eu comprava uma semana, não fazia efeito. Teve um tempo que eu acho que não estava com você ainda, mas eu passei 5 noites, assim, seguidas, sem não dormir nada, nem cochilava, entendeu? Então, assim, a medicação, aí voltava para o psiquiatra, aí vamos mudar a medicação. Então, foram muitas medicações para poder acertar. Não é fácil. É Não porque é às fácil. vezes é uma dor tão grande, né? O luto tem muito disso. A gente também tem que cuidar, porque a pessoa precisa vivenciar o luto, né? Assim, por mais que seja doloroso, até para poder superá-lo, né? E aí a gente tem que ter cuidado também. Entendo que eu acredito que para você ser tratada, estava num Sim. quadro, o luto mais um quadro depressivo, porque só o luto a gente não trata, né? Mas o luto quando se torna patológico, ou vem um outro transtorno, aí é que realmente se trata, né? Porque é preciso que a pessoa passe pelaquela dor, né, para Sim, poder precisa. superá-la, né? Precisa viver o luto para não viver de luto. Porque se a gente não, Sim. se a gente não viver o nosso luto, a gente vai viver de luto para o resto da vida. E eu acredito que nesse momento do luto, Deus é fundamental na nossa vida. É quando você vê a grandiosidade de Deus. Porque ou você se apega a Ele, ou você vai também. Porque quantas vezes vinha na minha cabeça, aí eu pensava no meu filho, pensava em Deus, que eu não deveria fazer isso, que está aí na... Pensei o quanto era o sofrimento que ela deixou, né? Mas a gente precisa muito que espiritualmente a gente tente se reencontrar, que é o principal de tudo, entendeu? Porque se você, espiritualmente, Ver você sentido não na sua estiver bem, existência, né? a medicação não vai, porque eu tomava medicação e passei 5 noites sem dormir. Porque, assim, nesse momento a gente fica muito assim, a nossa fé fica muito abalada, muito abalada. Chega um momento que a gente não sabe em quem acredita, que não sabe nada. Não... Então, assim, é muito difícil o luto, é muito difícil. E eu passei muito tempo sem trabalhar, né? Fui passar um tempo com meu filho. E a gente fica assim, eu voltei, era aqueles olhares para mim, olhares de pena, de curiosidade, de interrogações. É muito difícil. O luto por suicídio, para mim, não é o suicídio um problema. É o que as É um pessoas estigma. fazem diante, o problema que criam diante do suicídio, entendeu? Porque Tainá não foi totalmente suicídio, ela não foi na hora. Ela passou 3 dias hospitalizada. Ela foi por conta de uma infecção, que as consequências do suicídio. Isa, que você pediu para eu retomar a pergunta, não foi? Não sei se eu já respondi ou não. Acho que não. Mas, assim, exemplos práticos. Tem frases,
frases que a gente pode dizer que realmente ajuda, que não é aquele reforço positivo que não flui nem contribui, mas assim, frases mesmo. O que a gente pode ajudar uma pessoa com ideação suicida ou que já teve, né, uma tentativa? Como eu disse, é a questão da escuta. Eu acho que o mais importante do que falar é ouvir, né? E ouvir sem julgamento. Então, muitas vezes, até eu, como profissional, no momento, eu não sei o que falar, né? E aí a gente fica em silêncio, acolhe, eu acho que é o acolhimento, sabe? Daquela dor daquela pessoa. A gente, é a questão da escuta empática, a escuta ativa mesmo, sem julgamento e o acolhimento. Estar ali para a pessoa, né? E aí é para justamente evitar aconselhar. Né? Assim, aconselhar, você vai superar, você vai. Não, eu estou aqui, né? Pode contar comigo. Né? É, eu não Não tentar dar imagino. um passo a passo da felicidade, né? Ai, Não, faça que isso, faça é a isso. positividade tóxica, O né? Que a gente chama. aconselhar, eu acho que o aconselhar tem muito da nossa visão, né? Do que a gente pensa, do que a gente vivencia. Então, a partir do momento em que eu aconselho Isabelle, é algo baseado na minha vivência, Isso. que não tem nada a ver com a vivência dela, com o que ela sente, né? E aí, essa questão do aconselhar, inclusive, muita gente pensa que o psicólogo é uma pessoa que dá conselho, né? E não é. É, isso. E aí, é realmente essa questão do ouvir, né? Socorro falou aqui que ela falou e falou e falou e falou, e eu acredito que quanto mais ela falava, né, mais ela se esvaziava, mais leve ela ficava, e isso foi muito importante para o processo de luto dela, né? Esse falar abertamente, e que eu acredito que é de um respeito, né? De um respeito, assim, muito genuíno pela história de Tainá, né? É não tentar esconder o que ela é, o que ela foi, o que ela fez, né? Ela precisa ser falada do jeito que ela foi, Exato. né? E assim, eu tô aqui admirada, né? Porque assim, é você respeitar da hora que chega até a hora que vai, e a história dela foi essa, sem mais nem menos, Sim. sabe? E isso aí eu acho que, sei não, eu acho que foi fundamental. E estimular o tratamento, né? Então, assim, justamente porque muitas vezes a pessoa é o preconceito ainda, né? Estimular que precisa ir, então, para um psicólogo, para um psiquiatra. Muitas vezes as pessoas procuram todas as especialidades, menos psiquiatra, né? Isso. Mas o psiquiatra, Medo de né? vocês, né? É. Então, um paciente até brincou, ele dizendo que chegou lá no edifício onde eu atendo, e aí encontrou uma pessoa conhecida, aí disse, você vai para a doutora, um profissional lá, e disse, vai para a doutora Isabelle, tá sem juízo. Aí ele, mas eu fiquei pensando, agora que eu tô com juízo, que eu encontrei a senhora, finalmente, né? E aí, olha o preconceito, não foi? Ele disse, que preconceito, agora que eu tô bem, eu vim aí, né? Bom que ele veio ajuda já... a desfazer, né? Essas Pois distorções. então precisa ter esse estímulo, né, do paciente se cuidar. Então, é aquela questão, né, ter cuidado no que vai aconselhar, na psicologia, que a gente chama, né, a positividade tóxica, mas estar presente, né, às vezes, até como mãe mesmo, de estar lá, né, para o filho, a gente tem que estar, e também, assim, se o filho dá sinais, a gente chama até, tem que ficar atento, né, tem que afastar os meios letais às vezes os adolescentes ficam com muita raiva, né? Porque estão sendo vigiados, mas até sair do risco, a gente precisa ter essa vigilância e aí vai conversando, né? Claro que com controle, né? Assim, de afastar os meios letais, não ficar sozinho, né? Assim, como eu disse, aí eles ficam com raiva porque estão sendo vigiados, mas precisa, né? Dessa vigilância ali, com cautela, né? Que eu ia dizer, assim, para também não ser também muito, não, tem que ficar, de sufocar, né? A pessoa, mas assim, tá de olho, mas também dá o espaço. Às vezes também isso de a pessoa estar desmotivada e ficar também só estimulando. Às vezes é bom perguntar, é bom estimular, mas também respeitar, né? Porque no quadro depressivo, principalmente no início né, não tá tratando ainda, ou no início da medicação, a pessoa tá muito desmotivada, às vezes sem energia, a pessoa, vamos lá, vamos passear. E aí, calma, né? Às vezes o que é que você quer? Às vezes é bom, sabe o que eu aconselho? É perguntar. O que é que você está precisando nesse momento, Eles né? não respondem. Eles não Mas aí respondem. a gente fica ali, né? Eu vou ficar aqui, Às vezes eu acho, presente. doutora Isabela, que eu falhei demais por não querer invadir a privacidade de Tainá. Tinha dia que ela ia para a faculdade, tinha a liga, né, que ela era presidente, e tinha
o posto, né, de saúde, que agora eu esqueci, PSF. Tinha o PSF, né, que era nas terças-feiras à tarde, que ela tinha esses momentos. E ela chegava cansada. Então, por mais que eu visse que ela estava cansada, com insônia, mas eu pensava, não, está cansada. Eu acho que hoje eu invadiria a privacidade, entendeu? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu ia invadir a privacidade dela. Eu nunca invadi, respeitei. Talvez tenha, não sei, tenha sido meu mal. Não, mas às vezes não tem. Às vezes, tipo, um exemplo, né? Invadiria a privacidade e iria, né, Piorar causar a piorar, ela situação. iria E ter talvez raiva, né? E não iria dissesse. resolver, né? É. Às vezes, realmente, a gente tem que ir com calma, né? Tentar sempre o diálogo, assim. Às vezes não supor, mas perguntar, sabe? Mais que eles não respondam, às vezes, né? É dizer, eu tô aqui, né? Isso, tá E tô presente. presente. É a presença. Acho que é fundamental, mas é difícil. Às vezes Assim, ela pedia para dormir comigo, aí ficava dormindo comigo, entendeu? as mães... Às vezes ela ia dormir, eu dizia, mulher, fica na sua cama, sem entender que ela estava pedindo socorro a mim. Não entendia. E é um sofrimento muito É. grande, assim, para a mãe, né, que tem um filho com ideação suicida ali. Eu acompanho, né? Então, as mães ali de perder noites de sono também, Eu no acredito que caso, seja muito difícil, preocupadas, eu acho. tensas, né? Isso Não consegue nem dormir, né? Por tensa. sinal, Tem Rafa, que vigiar. muito do seu olhar, né, na psicologia é voltado para a mãe, né? E aí, nesse sentido, eu acho muito válido perguntar assim para você, uma mãe que perde um filho, ou um bebê que foi muito desejado, né? Ou que passa ali pelo fracasso de várias tentativas de uma fertilização, né, in vitro que não funcionaram. Você atende muitas mulheres, né, nesse meio também. Então, seja um filho que ainda é criança ou que já é crescido, né? Como que a gente respeita essa dor, esse processo, esse luto, de alguma forma, mas a gente também cuida dessa mãe, né? Para ela conseguir passar por essa inversão do ciclo natural da vida, onde o filho foi primeiro que ela, né? Parece uma pergunta assim bem, né, complexa, mas eu acredito que coisas do mundo da psicologia são muito complexas. mas eu acredito que a resposta ela é muito simples, né? Porque assim, a partir do momento em que você já respeita, né, você já cuida ali automaticamente. A partir do momento em que você cuida, você está ali respeitando também, né? Então assim, são três, né, são três situações diferentes, né? Mas o luto, ele não é diferente, né? Ele dói, né? De toda forma, Socorro, por mais que ela tenha passado por toda essa situação, né? E tudo, e aí agora ela coloca nessa fala dela, né? Se eu soubesse, né? Porque o que é que acontece? Acontece as interrogações que ela falou anteriormente, e a gente fica buscando coisas que a gente podia fazer diferente, e a gente não consegue. Né? Porque não foi diferente, não tem como voltar no tempo e ser diferente. Então, assim, eu acredito que quando a gente perde um filho, Patrícia, a gente nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Concordo. Entende? E eu acho que respeitar, né, de forma muito, assim, respeitar no sentido de deixar esse sofrimento ir diminuindo, porque muitas vezes é como Isabela disse, a gente fica, fulaninha, socorro, perdeu a filha, não, vamos chamar para sair, não, vamos tentar animar, vamos tentar animar. A intenção, ela é boa, né? Mas aí, onde é que está esse respeito? Né? A gente precisa respeitar a dor, a gente precisa respeitar o luto. Não sei se em psiquiatria vocês estudam os estágios do luto, né? E aí a gente vai primeiro a negação, depois, sim. né? E tudo e tal. Só que eu acredito que é muito mais alternado do que isso, né? Então, assim, quando a gente perde, né, um filho, eu acredito que é inesquecível, é algo que a gente tem que conviver. Eu acho que a gente muda quem a gente é. Eu acho que nunca mais a gente volta à forma original. Né? E eu acho que o respeito e o cuidado está aí em entender, né, como é que uma mãe fica. Mas o que é que acontece? Se eu não perdi um filho, como é que eu vou entender Vai não, o que é que não. Socorro sente? Não tem como, né? E muitas vezes
a gente julga, né? Mas, meu Deus, ainda tá assim, ainda tá triste, né? Mas já fazem 3 meses, já fazem 4 meses, mas já faz 2 anos, já faz quantos anos? 5 anos, vai fazer. 5 em anos, dezembro. né? Então, assim, esse olhar é a dor dela, é a vivência dela, né? Ela falou, a psicóloga abraçou ela e disse, eu tenho 2 filhas, então a psicóloga não conseguia Eu nem, respeitei. não podia nem imaginar, tu tá entendendo? Ela não conseguiu sentir, se colocar no lugar de socorro, né? Eu mesma nem ia falar sobre isso, mas vou falar. Eu mesma falei com o Rafa nos bastidores, né? Eu mesma pesquisando um pouco sobre o tema, que eu não domino o tema, né? Por isso que eu chamei aqui especialistas. Eu pesquisando sobre o tema, fui logo para o lado mais difícil, que foi ver entrevistas de mães que perderam seus filhos. É difícil. Minha gente, eu nunca chorei tanto para fazer um momento. E eu tava falando pra Rafa, eu digitei no grupinho que eu criei pra gente, né? Eu digitei, minha gente, eu acho que eu não tô preparada para fazer essa entrevista, né? Mas aí depois eu respirei e eu fui ver outras coisas, ver outros vídeos, aí passei tempo com os meninos, aí fui jantar com meu marido e tal, e depois voltei. E aí foi que veio essa nota pra mim. Não é porque eu quero fugir desse tema que ele vai deixar de existir. Eu tenho uma pessoa muito próxima na minha família que teve várias tentativas, né, de suicídio e que pensou muito nisso. E eu acabei descobrindo por ver a questão dos fatores associados, quais são os gatilhos que podem levar, o que é que pode, o contexto de uma pessoa, de vida dela, que pode influenciar de alguma forma a ocorrência de um suicídio, de ter ideação suicida. Então, eu tive transtorno alimentar, e aí que é um tipo de transtorno psiquiátrico. E tenho essa pessoa muito próxima, parente de primeiro grau, assim, pessoa muito próxima, que pensou muito sobre isso, né? Então, acabei descobrindo que eu poderia ser uma forte candidata, Na né? sobrevivência. Acabei descobrindo que eu sou sobrevivente de suicídio, então fiquei ainda mais sentida com isso, né? Mas, Rafa, tem um lado positivo no luto? Ele um dia passa, né? Assim, como que a gente pode vencer esse luto ou lidar com ele? Não sei nenhum termo correto para colocar aqui, mas tem uma forma de passar por ele ou de vivê-lo sem ser engolida por ele, porque eu vejo a história de Socorro e parece uma materialização disso que eu tô falando, mas na prática, nem todo mundo vive assim, né? Consegue essa evolução e essa forma, né, de ressignificar o processo. Então, o que é que você poderia dizer? Tem um fim esse processo? Tem um Eu, lado ac- positivo? eu Bora lá. acredito, eu realmente acredito que não tem um fim, não. Eu acredito que a depender, porque vai depender do grau, vai depender das vivências, de como era ali o vínculo, né? De quem a gente perde, é que vai dizer, assim, se o luto vai ser muito mais doloroso ou não, né? Mas eu acredito que sim, que tem como a gente vivenciar o luto de uma forma positiva, não positiva, mas assim, é quando a gente encontra sentido naquilo ali, né? Na verdade, eu acredito que para a gente vencer, assim, qualquer dor, a gente precisa encontrar um sentido, né? Socorro encontrou um sentido, né? Ela pegou a dor dela e transformou tentando ajudar as pessoas que estavam ali passando pela mesma coisa que ela estava passando, né? Então, quando a gente olha para essa dor e a gente dá um novo significado para essa dor, a gente olha para aquilo e faz a partir disso aqui, a partir da minha dor, né? Eu vou fazer determinada coisa que ajude outras pessoas. Então, a gente vê o lado positivo. Eu consigo enxergar o lado positivo disso aí. Né? Quando a gente transforma, é quando a gente vê que dá para fazer daquilo ali como é que diz, de um limão, uma limonada, né? De forma assim muito, enfim. Mas eu acredito que é uma forma que a gente tem de amenizar, né? De amenizar. Inclusive, o luto é uma coisa tão delicada
que agora na revisão, né, do nosso DSM, né, ele vem como um transtorno, né, o transtorno de luto prolongado. Um novo transtorno que foi adicionado no nosso DSM, que ele vem justamente para pessoas que não conseguiram ali digerir aquilo, para as pessoas que não conseguem sair ali daquela dor, né? E é caracterizado por quanto tempo esse prolongado? Eu nem sei te dizer, porque é algo muito novo, mas a gente ainda não tem a tradução dele, Sim. né? Mas aí já saiu, né, O termo. o inglês, e aí tem lá. Eu ainda não tive acesso a esse DSM, mas a gente sabe que existe agora. Então, assim, virou, né, uma doença, né? O luto é algo que adoece, né? Então, assim, é uma coisa muito delicada que a gente precisa de muita ajuda para a gente conseguir vencer. Então, assim, Socorro teve o apoio, né, de psiquiatra, teve o apoio de psicólogo, teve a vontade, que isso é muito importante, acredito que Sim. Isabela que trabalha com, quando a gente tem a vontade de transformar, isso é muito importante. Porque existem as pessoas que, diante de uma coisa dessa, se desestimulam totalmente. E aí é onde é o nosso calo, né? É aí onde fica difícil da gente fazer o nosso trabalho. Porque 50% é a gente e 50% é o paciente, Ser cooperativo, né? né? E aí, enfim, mas aí a gente não pode jogar. Você perguntou, né? A sua pergunta anterior, você falou essa mãe que perde um filho, Socorro perdeu uma filha de 22 anos, né? E existem aquelas pessoas que perdem o bebê assim que nasce, ou que perdem ali. E essa dor é menor porque não teve, né? tempo de Não teve vivência, né, de 22 conviver. anos de vivência, e aí é um luto muito invisível, né? E as mesmas coisas que talvez diriam, né? Mas espera aí, Socorro, já fazem 6 meses, já fazem 7 meses, tu ainda tá assim. Do mesmo jeito é alguém que perde ali seu bebezinho, que não chegou a conhecer, mas chegou a criar sonhos, que chegou a criar expectativa. Mas, rapaz, fulaninho perdeu um bebê, ainda tá triste. Ah, mas ela ainda é jovem, pode engravidar de novo, né? As pessoas falam Não, muito isso, né? porque Deus quis, ó. É Porque Deus insubstituível, quis. né? Um filho é insubstituível, né? Pois é. Independente de quantos tenha. Exatamente. Se a gente fosse voltar à temática um pouquinho, assim, mais para o nosso momento atual, né? Tempos modernos de redes sociais, de mídias digitais, né? O acesso a jogos, né? Hoje os jogos com as mensagens subliminares e tudo mais, né? Isabelle, querida, né? Eu queria lhe perguntar, esse uso desenfreado por parte dos nossos filhos, às vezes desde a infância já, né? Desse mundo digital. Qual que é a orientação prática para os pais, principalmente para as mães, né? Que certamente vai ser o principal público a nos ver aqui nesse vídeo. Que a gente pode, enfim, orientar acerca da assistência nesse sentido, né? Do controle. O que é que você diria? E a importância justamente do controle, né? Hoje em dia as crianças logo cedo já têm acesso mesmo ao celular, e aí já sabe, minha filha, por exemplo, né, tem 3 anos, mas já sabe onde é o YouTube, A apesar minha que... tem 2. E mexer já, mas os aí dá dedinhos. importância, né? Tem aplicativo já, controle parental, justamente para a gente poder controlar o que eles vão assistir, até por faixa etária mesmo, né? E tem que ter esse tempo de tela, a gente poder controlar também. Eu acho que é inevitável ficar, apesar dos pediatras, né, recomendarem que é 0 tempo de tela, né? De 0 a 2 anos, mas... Pediatra, nos perdoe. Eu sou psiquiatra, mas a minha só dorme com o celular. Mas é importante para a minha saúde mental e a dela. Pois é. E aí, assim, mas eu acho que o mais importante é justamente, além do controle do tempo também, né? A gente ter o controle, esse controle parental do aplicativo. Às vezes o pai precisa mesmo até saber, né? O que é que ele está acessando. Então, o pai ver, principalmente quando vai aumentando a idade, a gente tem que respeitar a privacidade, mas porque o inimigo, hoje com a internet, ele vem para dentro de casa, né? E aí, assim, a gente também tem que ter cuidado de não acabar substituindo, assim, por exemplo, como eu disse, é importante para a minha saúde mental, né? Mas aí também não ficar dando para minha filha o tempo todo o celular,
né? Porque, assim, às vezes a criança, ela quer muito atenção. E aí precisa ter tempo de qualidade. E a gente, como, como pessoa, né? brincar mesmo, né? Brincar, É fundamental, é, né? Tem que brincar, tem que estar lidar presente, com o sentar no ócio, às chão. vezes, A né? criança, Arrumar né? uma atividade criativa. Criança faz brincadeira até com essa colher aqui, Isso. esse papel, se a gente explorar, né? Isso, e aí a gente precisa ter essa presença e essa disposição mesmo, separar esse tempinho como pais, né, para estar presente na vida do filho. Então, é a questão, a presença é fundamental, né? E aí, porque não adianta, hoje em dia dá o celular e deixa lá, né? Às vezes tem hoje muitas figuras representativas, né? Todo mundo na mesa e no celular não se tem mais a conversa, conversam pelo WhatsApp, né? A gente precisa, acho que, estimular esse tempo de refeição na mesa, isso é muito importante, né? O café da manhã, o almoço, a gente, porque eu acho que é o momento de diálogo, né? Em volta da comida, Uma né? pergunta que tem se perdido muito, né? Como que foi seu dia hoje? E É, querer estar realmente interessado em saber interessado em como foi o ouvir, dia. né? Isso é muito, muito importante. E uma dica, assim, para os próprios adolescentes, né? Hoje em dia, com as redes sociais, é da gente. Porque, assim, é inevitável a gente evitar a comparação, né? Mas a comparação, ela vai ser. Quem se compara vai estar eternamente satisfeito, porque sempre vai ter alguém mais qualificado, alguém mais bonito, alguém mais E feliz, né? geralmente a gente compara o nosso Sempre. pior sempre com o Isso. melhor do outro, É né? verdade. Então, Muito, uma sempre comparação injusta a muito comparação. injusta. Isso, é o que eu digo até. E na rede social, né? Não, não, ali é um palco, né? A rede social é um palco, Você então nunca não. vai saber o que realmente está por trás daquilo Pois ali, é. né? Aquela é toda a verdade. Não comparar os seus bastidores com o palco do outro, né? Exatamente. Então, uma dica que eu digo até para, né, os adolescentes, se tiver algum adolescente ou uma mãe que está assistindo para dar essa dica aos seus filhos, é de filtrar mesmo a sua rede social, né? De quem tá se comparando, né? Com quem tá gerando, assim, um gatilho, um incômodo. Principalmente quem tem transtorno alimentar. Oh. Patrícia sabe muito bem a questão dessa comparação de corpos. E aí isso tem que. E aí para de seguir, silencia a postagem, isso é muito importante, porque a Se gente tem, tem. e outra, se tem uma resistência muito grande, que a gente trabalha com pacientes nesse sentido, né? Mas tem uma resistência muito grande de parar de seguir determinados perfis, eu encorajo assim, siga outros. Siga outros que falem sobre coisas diferentes nesse mesmo tema, né? Então, se você segue alguém que explora muito o corpo, aí os pratos, que você não sabe nem se a pessoa comeu realmente aquele prato, né, que ela postou, siga perfis que falem sobre comportamento alimentar, que falem, né? Que falem o outro lado dessa moeda, né? E ainda sobre esse tema de prevenção e de tratar essa questão do ambiente digital, né, nas nossas vidas hoje. Rafa, como que a gente cultiva um ambiente, assim, doméstico, né, no seio da nossa família, com a abertura, com o espaço para fala e espaço para vulnerabilidade, onde todo mundo que é forte, que vence, que é corajoso, é que é valorizado, né? Com os nossos filhos, incentivando eles a crescerem, mas a serem autorresponsáveis, mas sem ser carrasco, Eu né? acho que, pronto, aí nessa aí só Bora que tem eu uma estou resposta. toda a ouvidos. Eu acredito que é a gente se conhecer mesmo, né? A gente saber, né, quais são realmente os nossos pontos fortes, saber os nossos pontos fracos, né? Onde é que a gente é vulnerável, onde é que aquilo ali a gente não consegue, onde é que a gente pode explorar, né? Porque não existe outro caminho para a gente ensinar os nossos filhos a não ser pelo nosso próprio exemplo. Na internet tem uma figurinha que eu não lembro agora, que assim, é, eu não consigo, a sua atitude fala muito mais alto do que o que você diz, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter essa vontade de se autoconhecer, né? A gente mostrar para o nosso filho realmente quem a gente é, né? Então, a partir do momento em que a gente se cuida nesse sentido, eu acredito que a gente está cuidando não só da gente, mas dos nossos também, seja marido, seja filho, enfim, sejam amigos, colegas de trabalho. Eu acredito que quando a gente cuida da gente, a gente faz com que a convivência, né, seja muito melhor. Então, a partir do momento em que eu chego e digo assim, eu não consigo, filho, eu não consigo construir esse copo. Eu não consigo.
porque eu não tenho essa habilidade, né? Mas eu consigo construir esse aqui. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou mostrando para o meu filho que, ó, eu posso não ter determinada habilidade. E aí eu posso ter outras, né? Então, a partir do momento em que a gente se conhece, a gente sabe o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, que a gente não consegue fazer, a gente também ensina para eles. Ah, mas, ó, mamãe, quem é o nosso referencial, quem é o referencial maior de um filho? É o pai e uma mãe, né? Então, assim, quando a gente tem uma mãe que faz tudo, que sabe tudo, faz, poxa vida, se eu não for como a mamãe que sabe tudo, eu não sou Nada. eu não sou boa o Não suficiente, não sou bastante, né? E né? quando a Bom gente bastante. sabe que a mãe da gente também tem os limites dela, poxa, ó, minha mãe não consegue, então eu Posso não não, conseguir eu posso não também. conseguir também, né? Então eu acredito que a resposta dessa sua pergunta realmente é a gente se conhecer, é a gente saber, é a partir da gente que a gente consegue, né, transformar a vida dos nossos filhos. E eu levanto realmente essa bandeira, porque quando a gente tem uma mãe que se cuida, a gente tem uma mãe que cuida muito melhor. E outra coisa, se cuidar não é fácil, gente. É. Se cuidar não é fácil, não. Se cuidar é algo que exige da gente, que exige vontade, que exige tempo, né? É, tem que colocar na agenda, Então a né? gente Tenho que me fala cuidar. muito sobre essa questão do autocuidado, mas o autocuidado, ele não é fácil, não. Ele é difícil. E velhos hábitos, eles tendem a voltar, né? Então, a importância da gente estar sempre em busca mesmo de novos hábitos, de bons hábitos, né? Não saber, é o que eu digo às vezes, por exemplo, prática de atividade física é uma coisa que eu estimulo muito, né, meus pacientes. Mas eu estava até brincando que essa gestação eu tô mais preguiçosa, eu sei que é muito importante, né? Mas aí justamente você compreender o outro, né? Porque aí a questão é tão importante, mas às vezes, essa semana eu não fiz. Mas não quer dizer que na próxima eu não consiga fazer. Eu não fiz ontem, mas hoje. E aí, sabe, porque às vezes a pessoa entra em um velho hábito ou entra, né, num descuido e aí acha que vai ficar nisso sempre. Não, É é o que saber que é sempre possível recomeçar, É o que né? a gente Uhum. chama, né, na psicologia, acho que acredito na psiquiatria também, é o pensamento dicotômico, é tudo ou nada, né? Então, se a É, gente não faz hoje, parece que a gente botou o resto da semana todo a A perder, perder. Isso. né? E às vezes não é isso, às vezes a gente não estava realmente bem o suficiente para ir hoje, mas que no outro dia a gente pode E recomeçar. ninguém tem essa disciplina de 100%, né? Na verdade, a gente vive aprendendo a ter uma constância nas coisas que são importantes para a nossa vida, nas coisas que a gente sabe que precisa mudar, mas lidando com as intempéries da vida, porque às vezes a pessoa, a gente adoece e a academia, né? Não dá para ir naquele dia ou não dá para ir numa semana, mas a questão é, não é quanto tempo eu passo pensando por que é desconfortável fazer aquilo ali, a preguiça e a volta, e quanto tempo eu passo para voltar, né? Para simplesmente voltar, não pensando sobre o problema, mas voltando para a solução. Porque não existe a vida perfeita, né? Todo mundo tem problema, todo mundo hoje em dia tem uma vida corrida, e certamente a gente vai lidar com momentos que eu vou precisar dar um tempo em alguma coisa que eu estava querendo ali mudar ou transformar ou melhorar, mas que por um momento dali da vida não foi possível fazer como eu queria, mas não é desistir, né? É aquilo ali passou, pronto, vamos retomar. Mas o que acontece com muitas mães é que elas justamente elas se dedicam tanto ao outro, né? Aos filhos, ao marido, à casa, ao trabalho, e esquecem de cuidar de si, né? É. E aí acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aquela historinha, né, do avião, né, das máscaras, quando ocorre despressurização, né, que é aquela Uhum. de oxigênio, no avião as máscaras caem, mas o mais importante é que Primeiro passo é primeiro você colocar em colocar em si mesmo. você para depois você colocar no outro. Então, para a gente poder estar bem, né, para cuidar bem do outro, a gente precisa, né, realmente estar bem, completando a fala, né, de Rafa. Rafa tem uma frase, né, no Instagram dela. Antes de ser uma boa mãe, seja boa para si mesma, Isso, muito né? importante. É verdade. Muito importante mesmo. Bem, para a gente fechar a nossa conversa, Isa, a sua perspectiva, né, no sentido de todo esse entendimento que a gente tem sobre o aumento dos casos de depressão, de suicídio, principalmente entre os adolescentes nos últimos anos, que orientações gerais você poderia dar para os familiares, principalmente para a figura da mãe, né, que está nos assistindo agora?
para ela conseguir lidar melhor, apoiar e lidar melhor com os conflitos existenciais e emocionais dos filhos. Acho que aí eu vou repetir a fala de Rafa, né? Eu acho que eu vou fazer um resumo de toda a nossa Bora, conversa aqui, bora. né? Que é É justamente didático. não, porque justamente a mãe, ela precisa se cuidar, né? Como eu disse, muitas vezes eu acompanho adolescentes, porque está sendo... a internet, ela tem sido um dos maiores fatores de risco para o suicídio. Então, essa geração, a gente estava comentando, essa geração, ela está muito mais vulnerável, menos resiliente, independente se tem transtorno ou não. A adolescência, por si só, ela é de muita impulsividade, ainda de muito imaturidade emocional, né? É o momento que o adolescente ele descobre que os pais não são mais heróis, né? O luto, É o luto ali e acaba vai se juntar com novos pares, aí ocorre às vezes rejeição na escola, né? Essa, como eu disse, a questão da internet e da comparação. Então, é uma fase muito difícil e de autodescoberta, de formação da personalidade. A nossa personalidade, ela é formada até os 25 anos, né? Então, estamos aí, eles estão nesse processo aí, onde os hormônios estão muito intensos, né? A sexualidade. É tudo, né? É a questão hormonal, é a questão emocional, é a questão psíquica. Então, ali na adolescência, tá tudo trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu acredito que o adolescente ali nessa fase, ele tá muito sobrecarregado, Muita né? cobrança também. Você não é mais criança, mas também não sou adulto, né? Porque aí não tem também a liberdade quando você vai, digamos assim, uns 18 anos, ou ainda está sobre o teto do pai, mas também não é criança. Então fica naquela, muito ambivalente também, né? E aí, realmente, a mãe saber também que na fase da adolescência é normal os filhos se afastarem dos pais, né? Então, eu já vou começar a trabalhar a rejeição. Falta um Né, pouquinho. do filho. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente tem aquela proteção, é o filho que a gente tem controle, consegue levar para onde for, mas depois quando chega ali 10 anos, 11 anos, é mais difícil. E principalmente na adolescência a gente tem esse controle, né? Então não e aí fica mais difícil para essa mãe. E aí justamente é o que Rafa falou, da importância do autoconhecimento. Essa mãe, ela precisa se cuidar. Como eu disse, assim, eu falei, acabei me levando para outra fala, mas assim, eu acompanho muitas adolescentes com ideação suicida e essas mães, como elas sofrem, né? Como elas estão em estágio de alerta, como elas estão também, às vezes, até no quadro depressivo também, mas aí tentam demonstrar fortaleza, né? Força para poder segurar aquele filho, né? Dar suporte, né? E aí eu acompanho esse sofrimento dessa mãe. Então é importante dela também procurar um profissional, né? Não só para o filho, né? Porque às vezes, não, mas hoje, quando eu vou, eu desabafo lá com o psiquiatra dele. Não, é importante ela ter o psiquiatra dela, né, o psicólogo dela, para ela poder ter aquele espaço também de fala, né? Porque muitas vezes, justamente o profissional de saúde, ele é preparado, né? Ele é capacitado para não julgar naquele momento e ter um acolhimento adequado. Porque aí muitas vezes ela às vezes a mãe, ela sente, como ser humano, sente raiva, né? A gente precisa entender que, assim, as mães, elas têm o seu papel, né? Tem seus problemas. Isso, né? Também. Descansa, né? E- Ficam exaustos e precisam ter um espaço para desabafar mesmo, né? Para poder, às vezes, desabafar, às vezes precisa. E é importante até, nesse caso, o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, ser diferente do filho, né? Para não. A não ser que faça uma terapia familiar quando é necessário, mas às vezes ela ter o psicólogo dela para ela falar dos problemas dela, que não é só o filho, né? Vem marido, vem casa, vem trabalho. Então, resumindo, que ela se cuide, né? Que ela também procure um profissional para cuidar da saúde mental dela. Muito bom. Diga, Socorro. Patrícia, vocês, deixa eu só dizer uma coisa. Quando alguém encontrar uma pessoa que sobreviveu ao suicídio de um ente querido, nunca diga, Deus sabe o que faz, porque a gente sabe que ele sabe o que faz, mas dói muito. Ou ficar perguntando, mas foi o quê? Ela sentia foi isso, sentia como? aquilo, como? A melhor coisa é, se você não tem o que perguntar que agregue na vida daquela pessoa, abrace. Nada melhor do que um acolhimento, aquele abraço bem acolhedor que você... Quantas vezes você abraça e o choro vem naturalmente? Porque o abraço é tão verdadeiro do que 1000 perguntas, 1000 palavras. Muita gente não sabe o que falar com uma pessoa que passou por um suicídio, né? Porque acha se eu falar isso eu vou magoar. Não, dê um abraço, só um abraço.
Só o abraço mesmo e ali você está transformando aquela dor naquele acolhimento. Eu não sei. Vou falar o que eu acredito e aí você me diz se é verdade. E às vezes também as pessoas, elas não querem tocar no nome, né, da pessoa que faleceu para não gerar nenhum tipo de tristeza. E eu acredito que falar, né, é algo que deixa a gente feliz, porque é trazer à tona, né, dar o real, assim, né, existiu, ela existiu. Então, assim, às vezes eu não quero falar com Socorro sobre Tainá pra, tipo, porque ela chora. Aí eu acho que ela tá triste. Aí eu não vou querer fazer com que Socorro chore. Então, não vou falar sobre Tainá. Mas não é, eu acredito que quando a gente fala, me lembrei, não sei o quê, e ela traz pra gente esse conteúdo, né? Traz, resgata. Sim. Resgata. Acho que ela pode falar muito mais. É, assim, né? Do Eu gosto de respeito. falar sobre Tainá. Eu me sinto bem falar sobre Tainá. Eu estava com uma psicóloga anterior e ela dizia assim, no Natal, Socorro, como é que vai ser o seu dezembro? Meu filho sempre está comigo no Natal. Aí eu dizia, estou bem. Entendeu? Por quê? Porque não tem dia para você estar bem ou não estar. Verdade. Qualquer dia você. Porque assim, desde que minha filha foi, no início eu me preocupava, meu Deus, cadê Tainá? Aquela lembrança, né? Você já almoçou? Aí vinha, sofria. Mas eu penso em minha filha 24 horas por dia. 24 horas por dia eu penso em minha filha. Eu lembro dela. Então, às vezes eu lembro, até sorrio, né? Quando lembro alguma coisa, mas quantas vezes eu lembro, estou conversando e a lágrima desce assim, porque eu estou lembrando dela. Eu lembro dela todos os momentos. E tem gente assim, eu acho que vai fazer 5 anos que Tainá foi. Eu já me acho que eu estou bem confortável, porque quantas mães que perdem um filho 15, 20 anos e ainda sofrem tanto, entendeu? Uhum. Eu sofro a falta dela. Mas eu sempre me tentei ter esse conforto. No próprio velório de Tainá, eu já fui convidada para fazer parte de um grupo Corações que Consolam, e foi muito bom para mim. Porque ali tinha várias pessoas que perderam entes queridos, independente do tipo de morte. E me ajudou muito, muito mesmo. Então, depois disso foi quando eu fundei o espaço, que eu vi muitas dores. Aí você vai. Não é comparar, porque cada dor ela é única. Mas você vai vendo, tá vendo como tem uma família sofrendo? E a gente vai vendo que nós não somos os únicos que está passando por esse momento, essa dor. Esse pós-venção, né, que Socorro trouxe é Sim, muito importante, né? Então, pelo menos de 5 a 10 pessoas são afetadas, né, quando ocorre um suicídio. E a gente precisa ter esse olhar mesmo para as pessoas, né, que perdem o ente querido, precisam de cuidado, né? Que Socorro enfatizou tanto aqui, porque isso é muito importante. A gente chama de pós-venção, né? pós-venção. Precisa também esse olhar de cuidado. Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão nos assistindo, as meninas provavelmente sim. Mas em geral, antes de eu falar, né, a história do girassol. O girassol é o símbolo da campanha, né, do Setembro Amarelo. Mas eu não sei, a maior parte das pessoas sabem que o girassol, ele tem esse nome porque ele parece um sol, né, porque é redondo. E porque quando as flores deles estão começando a se desenvolver, elas se movem em direção ao sol, né, à luz. Mas a história não para por aí, né? O girassol, ele é uma planta anual. Eu descobri recentemente que ele é uma planta anual. E quando você compra, você ganha um girassol, e ele já está assim com essa flor, né? Ele já está no ápice do seu desenvolvimento, né? Do seu ciclo de vida. Então não tem vaso, não tem substrato que você use, né? Não tem água, não tem rega que você faça que vai fazer o girassol durar mais tempo do que ele está programado para durar. Essas questões por si só já são assim de um significado bem profundo, né? Mas ainda não para por aí. O girassol, antes dele partir, né, ele solta várias sementinhas das suas microflores daqui de dentro e deixa no solo para que elas germinem e produzam novos girassóis. Então, o girassol ele também é símbolo de abundância, porque ele pode ser nutrição para a gente, né? A gente pode comer as sementes, o óleo de girassol, para os pássaros, né? Para outros animais também, nutrição para eles. Ele é flor para os polinizadores e ele é nutrição para o solo, para um novo plantio.
Então, o girassol é o símbolo de que ele não é um fim em si mesmo, né? Assim como a morte não precisa ser um fim em si mesma. Então, eu quero presentear vocês, meninas, não só com as canequinhas, né, desse nosso momento, mas também com um girassol, né, para que a gente possa validar, né, também a capacidade que nós temos, né, de também alimentar a vida, ainda que a gente não esteja aqui, né, ou que a gente perca alguém que é importante para a gente. E ninguém é melhor que mãe, né, para alimentar a vida. Então, Belle, o girassol e Rafinha, o girassol. E agora, claro, agradecer a você, né, por seus olhos, por seus ouvidos, por seu coração e sua mente abertos até esse momento para ouvir sobre esse tema. Se você gostou dessa conversa, por favor, curta, compartilhe, deixe essa informação chegar como acolhimento, né, como humanização para outras mães, outras famílias, tá bom? Eu espero que tudo que você ouviu aqui tenha sido luz para que você também possa desenvolver e conseguir começar a praticar essas formas, né, de abertura e de acolhimento em casa e para proteger, né, a mentalidade e a saúde mental dos nossos filhos, tá bom? Um grande beijo para você. Só um minuto. E eu quero Diga, deixar aqui Socorro. uma mensagem, não é mensagem, é até quem tiver com algum problema de depressão, de ideação suicida e desejar acolhimento, nós estamos disponíveis no espaço de acolhimento humanitário Tainá Tavares. Fica na rua Doutor João Cariri, 160, vizinho ao Colégio de Janira Tavares. Estamos lá, não cobramos nenhuma taxa, nada, não é gratuito, totalmente gratuito o atendimento. Vai ficar na descrição desse vídeo todos os contatos do Espaço Humanitário Tainá Tavares, tá? Para que você possa não só entrar em contato caso precise dos serviços, mas que você também possa ajudar, né? A contribuir para que esse projeto se mantenha e cresça, tá bom? É isso. Muito obrigada, meninas. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.